uma forma bem simples, toda a lei ela é sintetizada no Decálogo, nos 10 mandamentos, ok? E é interessante porque a gente precisa conhecer então os 10, quer que eu fique aqui para você não... Melhor, né? Para você não perder o... Não, mas eu acho que é melhor aqui. Não, mas eu vou ficar aqui mesmo. Vamos sacanear. Mas assim, é interessante conhecer os 10 mandamentos. Mas antes dos 10 mandamentos, eu queria que a gente pudesse aqui, alguém que me dê 10 marcas de cerveja. Vamos lá. 10 marcas de cerveja, vamos lá. Brahma, Skol, Bavária, Skin, Taipava, Kaiser, Polar, Colônia, Budweiser, Malta, Budweiser. Vamos lá. Patrícia, Heineken, Arcel, Devassa, vai, vamos lá. Olha só. Então, olha só, nós conseguimos alcançar 18 marcas de cerveja. Agora eu quero um crente que me dê os 10 mandamentos. Ué, cadê a euforia da cerveja no 10 mandamentos? Vocês estão vendo como a gente está fraco de Bíblia? É fácil a gente levantar em uma euforia, uma loucura, rapidinho, 18 marcas de cerveja. Mas a gente não consegue lembrar os 10 mandamentos. E eu fui bem legal com vocês aqui. Que tem lugar que a gente está indo, assim, quando eu faço essas perguntas, eu amei vocês. É para rachar no meio mesmo. Mas eu quero mostrar para vocês como é importante a gente, de certa forma, se fundamentar em algumas realidades. A gente conhece muitas vezes daquilo que não tem muito sentido e importância e a gente está desconsiderando aquilo que realmente importa para nós. Então, para a gente pôr em prática a lei no evangelismo, pelo menos nós vamos conhecer os 10 mandamentos. Tá? É algo bem simples. Aí eu queria que você abrisse ali Êxodo 20, por gentileza. E aí nós vamos, pelo menos, olhar ali os 10 mandamentos, ok? Então, Êxodo 20 é ali que se encontram os 10 mandamentos, tá? Êxodo 20, 19, 20. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13. Sexto mandamento: não matarás. Versículo 14. Não adulterarás. Versículo 15, não furtarás. Versículo 16, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, né? E não cobiçarás a casa do seu próximo. Ali acaba no 17. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos, ok? Então essa aí, de certa forma, é um pouco da base que a gente precisa ter, conhecer, para começar a colocar a lei dentro, colocar em prática o evangelismo. Perto ali, filho, para passar ali. O Rafael descansando ali. Olá, Rafael. E aí, para que a gente possa entrar nessa dinâmica aí, nós vamos usar uma pergunta que é muito simples e que a gente pode fazer para as pessoas e vai ser muito interessante a resposta. Porque todas as vezes que a gente pergunta para as pessoas se elas se consideram uma boa pessoa, de certa maneira elas vão dizer isso aí: véi, na boa, eu sou o máximo.
Essa é realmente a concepção que as pessoas têm de si mesmo nesses dias. Que eles não são bons. Que eles são mais do que bons. Agora o problema não é esse cara pensar que é bom. O problema é que ele pensa que através da sua bondade, esse cara vai ser conduzido aos céus. Por causa da sua bondade, então ele tem entrada garantida nos céus. E isso é uma complicação que nós temos que lidar nesses dias. E nós mostramos para as pessoas que elas não são tão boas quanto elas pensam que são, utilizando o decálogo, os 10 mandamentos, ok? Vai lá, filho. Passa aí. Então a maioria vai dizer que não é boa, que é ótima. A maioria acredita que por sua bondade vai ser conduzida ao céu. E se isso aí está acontecendo, já é hora de nós aplicarmos um teste para demonstrarmos que nós não somos tão bons como pensamos, ok? Agora vamos lá, esse vai ser o teste. Você é uma boa pessoa? E aí o DH, de certa forma... Vai lá, filho. Vai lá, mais um. Aí, o DH já contou essa piada aqui, então passa aí. Sabe por que existem 10 mandamentos? 10-1, né? Moisés, eu te escolhi para que você ensine ao meu povo meus 30 mandamentos. Mas Moisés era gago. Se ele estivesse ensinando os 30 mandamentos, ele estava até agora no Sinai e as coisas não tinham andado, ok? Agora é interessante que nós vamos chegar para as pessoas mais ou menos numa dinâmica assim. Faço com você ou acho que com alguém? O que você acha? É melhor, né? Um voluntário, por gentileza. Mas não todo mundo de uma vez, um só. Vamos pôr você aqui de frente com a Gabi. Vamos apelidar a câmera de Gabi agora. Então a ideia é mais ou menos assim. Como a gente vai utilizar tudo aquilo que o DH estava transmitindo para nós, de uma perspectiva assim bem simples. Então, o primeiro ponto que ele disse era se relacionar. Vamos supor que a gente está ali andando e tal, está no ônibus sentado, né? E aí, tudo bem? Tudo certo? Você pode, que horas são, por gentileza? 16h25, né? Então você já começou a se relacionar. A próxima coisa que eu e você precisamos fazer é criar uma oportunidade, ok? Então, 16h25, beleza, e aí, está indo trabalhar? O que você está fazendo? Está tranquilo, né? Indo passear, descansar, aí a conversa, né, gira em torno de várias coisas. Aí vem a questão de se transicionar. Posso te fazer uma pergunta? Você se considera uma boa pessoa? Acho que sim. Acho que sim. Posso fazer um testezinho com você para ver se verdadeiramente você é? Pode. 3 perguntas e nós acabamos com essa questão. Primeira pergunta. Alguma vez você já contou alguma mentira para alguém? Mano, todos os dias. Todos os dias. Você viu a reação dele? Se eu conto uma mentira para você, você vai me chamar do quê? Mentiroso? Então eu e você, nós somos? Mentirosos. Você está vendo que ele acabou de declarar com as suas próprias palavras que ele é? Então não é um evangelismo legalista. Porque não estou, de certa forma, acusando ele. Quem que está dizendo que é mentiroso? Eu não estou acusando ele é que está reconhecendo algo. Você lembra que o DH falou que a lei foi escrita no coração dele? Então, quando eu utilizo o evangelismo na lei, eu estou tocando diretamente a consciência. Eu estou acionando algo que Deus deixou dentro dele, que de certa forma é ponto de contato para que ele possa receber o evangelho. Então, essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta. Alguma vez você já pegou algo que não fosse seu? Semana passada. Semana passada. Se eu pego a tua carteira e saio correndo, você vai gritar o quê? Tu é ladrão. Ladrão. Então, além de mentiroso, nós somos? Ladrões. Ladrões. Você está entendendo? Que além de reconhecer a mentira, ele acaba de reconhecer roubo. Jesus, ele disse assim no Sermão do Monte, que se eu olho para uma mulher com intenção impura no coração, eu cometi adultério com ela. Isso já aconteceu com você? Já. Então, além de mentiroso, ladrão, nós somos? Adúlteros. Adúlteros de coração. Você está entendendo para que a lei serve? A lei serve para mostrar o nosso pecado. Quando você era pequeno, em algum momento da sua vida, você levou umas palmadas, umas chineladas, umas varadas dos seus pais? Todos os dias. Todos os dias.
Você está vendo que esse aqui é merece graça e misericórdia, né? Então você está percebendo que você vai utilizando os mandamentos para mostrar para ele que de certa forma ele tem pecado contra o Senhor. Aí a questão está aqui, querido, essas perguntas eu tirei dos 10 mandamentos, você vai explicar para ele isso. Essas perguntas eu tirei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o padrão que Deus estabeleceu para julgar o mundo um dia com justiça. E se esse é o padrão que Deus estabeleceu para julgar, e eu e você, nós quebramos esse padrão, no dia do juízo nós vamos ser inocentes ou culpados? Culpados. E aqui, se ele aceita a primeira premissa, ele não vai fugir da conclusão. Vamos ser inocentes ou culpados? Culpados. Merecemos recompensa ou castigo? Castigo. Se a recompensa de Deus é o céu, né? Aqui a gente está tratando de assuntos básicos com ele ainda, né? Se a recompensa de Deus é o céu, qual seria o castigo? Vamos lá para aquele lugar quente lá, mano. Acapulco? Não, pro inferno. Você está entendendo? Né? Que lugar quente, Acapulco lá, né? É a Praia do Chaves, Acapulco, né? Entende? Né? Quem que nunca chorou naquele episódio do Chaves, né? Que ele fica lá e não pode viajar. Só que você está aqui no evangelismo, você tem um objetivo, você quer definir as coisas. Ah, não sei, não. A gente, entende? A gente quer colocar os pingos nos i, a gente quer ser intencional. Né? Lugar quente, ou as pessoas vão falar assim, não, mas o inferno é aqui. Aí você vai dizer, puxa, é verdade, é aqui mesmo. E o inferno gostoso, sorvete, Coca-Cola, chocolate, né? Tem que falar do inferno, né? O vô falou pra gente hoje. Tem que falar. Então as pessoas vão levantar os seus argumentos e a gente vai ter que, de certa forma, ter já algumas respostas para poder trazer um entendimento para as pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante que quando nós fazemos isso, recompensa o castigo e tal, e chegamos até, cara, o inferno, e a pessoa está entendendo que por causa dos pecados dela, ela vai, cara, um dia ser lançada no inferno, a gente precisa fazer uma pergunta, para ver se o coração dele está preparado para receber a graça de Deus. E aí nós vamos perguntar, cara, você viu que você pecou, você errou, e que por causa das tuas atitudes e ações, um dia, diante de Deus, você vai ter que ser condenado e lançado ao inferno. Agora eu quero te fazer uma pergunta, isso preocupa você? Preocupa? Preocupa. Só que, cara, eu tenho uma boa notícia para você. Você gosta de boa notícia? E a boa notícia é o seguinte, que Jesus morreu na cruz, cara, por todas as tuas mentiras, por todos os teus roubos, por todos os teus adultérios, por toda a tua desonra, cara, por tudo aquilo que um dia você fez, por tudo aquilo que você faz e pelas coisas que ainda você vai fazer. A obra de Cristo naquela cruz é completa. Quando Cristo está tomando o meu e o teu lugar ali, a ira que Deus tem em relação a todas essas nossas atitudes e que levaria a Deus nos lançar no inferno, ela é descarregada sobre Jesus. Ela é lançada sobre Ele. E nós, cara, se colocarmos a nossa fé, a nossa confiança naquilo que Ele faz por nós, se nós nos arrependermos e confiarmos nele, nós temos certeza de vida eterna, cara. Você sabe como receber esse presente de Deus que é a salvação? Não. Se tivesse uma nota de 100 ali, você pegava ou não? Com certeza. Com certeza. Agora, para tomar posse dessa salvação, para receber essa salvação, são duas coisas muito simples. Nós precisamos nos arrepender e confiar. Ou seja, nós precisamos de arrependimento e de fé. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, das mentiras, dos roubos, dos adultérios e de todas as outras coisas que nós sabemos que cometemos. E não só se arrepender, mas também colocar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Quem morreu na cruz por você? Foi Jesus ou Buda? Jesus. Foi Jesus ou Maria? Jesus. Foi Jesus ou Antônio? Jesus. Entende? Que aí depende da realidade na qual você está inserido, você vai ter que ser enfático para mostrar que o Salvador é quem? Jesus. Para mostrar que o Salvador é Jesus. Então, se você se arrepender e crer, você, cara, com certeza vai ser salvo. E agora me diz uma coisa: se você quer comprar pão, você vai aonde? Na padaria. Se você quer comprar um remédio, você vai aonde? Na farmácia.
Se você quer conhecer mais a Deus, Pô, me leva onde é que eu conheço ele, então. vamos comigo para a igreja. Você entendeu? É simples, gente. 5 minutos você evangeliza um cara. Você mostra para ele, porque qual é o âmago da realidade evangelística? Mostrar o pecado, revelar o Salvador e conduzir, dar um destino para essa pessoa. Né? Eu tô lá na Quissacinha do Norte, lá, cara, e não puxa a vida, cara. Eu não conheço, cara, eu tenho que instruir o seguinte: você precisa encontrar uma igreja bíblica, onde a verdade possa ser pregada. Uma igreja onde você possa crescer no conhecimento de Deus, crescer no teu relacionamento com Jesus. Você ouviu o Evangelho, foi tocado por Ele, foi ferido por Ele, agora você precisa congregar, caminhar num lugar onde isso na tua vida possa crescer sempre, cara. Então você vai dar um destino. Se você de certa forma está evangelizando alguém, qual que é a meta do evangelismo bíblico? É que é vontade de Deus que o cara que você está pregando se transforme no seu discípulo. Essa é a realidade. Então aqui, vai lá, filho. Então as perguntas, né? Depois do teste. E você será culpado ou inocente no dia do juízo? Sendo culpado, merece recompensa ou castigo? Se a recompensa é o céu, qual será o castigo, né? E aí a última lá, e isso te preocupa? Então essa última pergunta é chave para a gente saber se a pessoa está interessada em ouvir a boa notícia ou não. Muitas pessoas a gente já trabalhou profundamente, mostrando o pecado, pregando, falando, e quando chega, tá... Mas honestamente isso te preocupa? Elas olharam para nós e disseram: cara, isso não me preocupa, eu não estou nem aí para isso. Cara, Deus te abençoe, mano. Falou. Se não o preocupa, eu preciso deixar com que essa palavra continue trabalhando no seu coração. Porque é disso que ele precisa. Ele precisa entender, cara, a profundidade do seu pecado. Ele precisa entender como ele ofendeu a Deus, né? E isso leva tempo às vezes. Não é numa primeira, numa segunda conversa. Isso, sabe, leva muito mais tempo às vezes, ok? Aí, vai lá, passa mais uma. Aí, como apresentar as boas novas em Cristo Jesus? Porque depois de mostrar o pecado, você tem que apresentar as boas novas. Foi aquilo que a gente fez, certo? Que é contar a boa notícia. E aí, no que se resume a boa notícia? Eu, de certa forma, preguei o evangelho aqui para vocês, já dei algumas bases para vocês, e vocês podem utilizar essa realidade, né? Com a concepção correta de que somos pecadores, nós precisamos de um Salvador. E a boa notícia é que a gente tem um, né? E aí, como é que nós vamos terminar uma conversa? Como é que termina? É simples, existem duas coisas que a pessoa precisa fazer diante da exposição do Evangelho. Ela precisa se arrepender e confiar. Ela precisa de arrependimento e fé. O tempo está cumprido, né? Não é que o culto aqui está cumprido, né? A nossa reunião está bem tão cumprida, né? Mas quando Jesus falou isso, não era de comprido, ser longo. Ele disse assim que o tempo tinha chegado. E as pessoas precisavam se arrepender e crer no Evangelho. Então chegou um tempo para a cidade de Pelotas, onde as pessoas precisam se arrepender e crer no Evangelho. Só que para isso eu e você precisamos nos posicionar para pregá-lo. É simples, tem muito segredo, ok? Acho que aí acaba agora. Porque uma coisa que a gente precisa ter bem claro assim, é que Deus vai nos conduzir, né? E vai ministrar o nosso coração. Só que uma coisa assim interessante, que Deus quer fazer disso algo constante, né? Que Ele quer fazer sempre isso com a gente tem que ter consciência disso. E segundo, que quando a gente tiver oportunidades, né, a gente tem que aproveitar. Mas aproveitar das melhores maneiras possíveis, né? Então sempre, cara, que a gente puder mostrar pecado, revelar com propriedade a Cristo, chamar as pessoas ao arrependimento e à fé, sempre que nós pudermos fazer isso, cara, isso vai ser muito significativo para nós. Eu sei que a gente tem muito testemunho, muita coisa boa, né? Vocês já, de certa forma, estão já há muito tempo caminhando com o Senhor, já tem várias, né, experiências com Ele, mas é interessante usarmos assim das coisas que o Senhor tem usado, né? É olhar para a forma como Jesus apresentou, como o DH mostrou aqui,
como ele usava esses princípios, como ele de certa forma se esforçava para trazer com clareza toda essa realidade para a vida das pessoas. A gente viu na Escritura como a lei é importante na realidade evangelística. A gente tem, né, formas diferentes, mas na essência, sempre quando a gente estiver lá fora, tocando pessoas, a gente precisa se esforçar para isso, mostrar pecado, revelar o Salvador e chamar essas pessoas ao arrependimento, né? Porque fazendo isso a gente tem certeza que nós estamos trilhando um caminho em um ambiente seguro. Amém? Então seria mais ou menos essa a grande questão, né? E aí, de uma forma clara, você pode, né, você que está anotando, aí você pode anotar aí, você pode procurar no YouTube sobre evangelismo bíblico e um irmão chamado Ray Comfort. Tá? Você pode procurar esses vídeos, assisti-los e, de certa maneira, ser mais abençoado ainda por isso, né? Eu tenho uns vídeos, áudio de evangelismo, eu vou deixar com o pastor também, né? Eu sempre tento sair para a rua e sempre tento gravar os evangelismos que eu faço. A maioria dos evangelismos a maioria não, mas alguns assim que eu consigo, né, de uma forma assim discreta, gravar, né? Ou quando, por exemplo, eu estou na rua fazendo uma pesquisa, como o DH falou, a gente congregava numa igreja na região central. Só que o centro de Curitiba ele é muito vai e vem, assim, sabe? As pessoas ali, elas não têm tempo para muita coisa, elas vão, vêm, quase ninguém é daquela região. Então, dificilmente as pessoas querem parar ao serem abordadas para escutar você. Então, a gente chegava no cara e falava, Jesus te ama, já não dava muito certo, ou tentava ter uma conversa, já não dava. Mas a gente percebeu que essas pessoas sempre paravam quando eram abordadas por aquelas pessoas que fazem entrevistas, enquetes, sabe? E eu falei, cara, nós vamos usar isso aí, é isso aí. Isso aqui vai ser a nossa estratégia. Aí a gente pegou uma prancheta, pegou uma caneta Bic, criamos um questionário, um formulário e nós saímos para a rua. E aí, tudo bem? Boa tarde, a senhora pode responder uma pesquisa aqui 5 minutos? Não, é claro que eu posso. Então, como é que é teu nome, teu endereço, teu e-mail? Ou seja, já tinha os contatos das pessoas. E aí, a senhora participa de algum grupo religioso? Já sabia o que era. A senhora se considera uma boa pessoa? Aí começava isso aqui, e considera. Aí entrava dentro da dinâmica do evangelismo. Então tem muitas pessoas que de certa forma nós evangelizamos assim, outras que são já mais em lugares que são, né, por exemplo, viciados, prostitutas, né, como o DH aqui contou, como a gente de certa forma contou para vocês também, né? Então assim, a questão é sempre sair e ter essa percepção de mostrar pecado, de revelar o Messias, o Salvador, e de chamar pessoas ao arrependimento. A forma, a maneira, né, a estratégia que você vai usar, isso vai ser um tanto indiferente, né, desde que a tua forma seja para a glória de Deus, tá? Não adianta também usar uma forma ilegítima, né? Eu acho muito legal, por exemplo, tem um ministério de um cara que eu acompanho, ele é um evangelista de Porto Rico. E sabe o que ele faz? Ele evangeliza dando dinheiro para os caras. Não é milhões de dinheiro, né? Mas ele faz assim, eu tenho $1 para quem me disser qual é o maior vegetal do mundo. Aí a pessoa vem e responde a pergunta dele, ele dá $1. Só que ele está pregando em praça pública, no centrão, todo mundo passando e vindo. Quando um vê que ele está dando dinheiro para os caras que estão respondendo a pergunta, opa, começa a juntar gente. Ele está em cima de uma caixa assim, ele prega meio em cima de um lugar alto, ele fica gritando, dizendo, se você, quem aqui me diz qual é o maior país, o menor país do mundo? Eu tenho $1 para quem disser isso para mim. Aí o cara responde, ele dá $1, e ele sempre enfatiza algo, eu tenho $20 para quem me provar ser uma boa pessoa. Aí vai juntando as pessoas, vai juntando, até que chega a hora que ele fala, agora é a hora de eu dar os $20. E todo mundo quer. Ó, meu amigo, $20 hoje são R$60, filho. Você tá por fora do dólar. $20 é uma boa grana.
Tá bom, dá para comprar alguma coisa. E aí qual que é a pergunta dele? A pergunta dele é essa que a gente fez. Cara, você se considera uma pessoa boa? Considera. Então eu tenho 20 dólares para uma pessoa boa, só que você tem que me comprovar. Você tem que passar no teste. Qual que é a primeira pergunta? Você já contou alguma mentira? Pá, todo mundo que está ao redor começa a se matar e dar risada. Já era, perdeu. E ele vai até o fim evangelizando pessoas. A gente fez um campeonato de skate. O último campeonato de skate que a gente fez, a gente experimentou isso no campeonato de skate, foi muito legal. A gente fez o campeonato e sempre tinha rap, a gente sempre pregava. Só que dessa vez a gente falou, vamos colocar o rap, tudo que a gente põe, mas vamos usar essa estratégia. Só que usamos com os brindes, né? Conseguimos brindes, né? Aí, beleza. Quem é o nome mais conhecido do skate? Eram as perguntas relacionadas ao skate. Tony Hawk. Aí o cara ganhava uma camiseta. E eu tava com um boné, assim, a barreta, que é pesada, gosta, assim, top. Aí eu falava, no final, a última pergunta relacionada a esse boné. Qual é o esporte mais praticado, segundo esporte mais praticado no Brasil? É o skate. Então, ganhava prêmio. E isso foi chamando a atenção da pesada. Até que chegou a hora do boné. Agora esse boné é o seguinte, esse boné aqui é para quem provar para nós que é uma boa pessoa. E aí começou. No meio da galera começou esse evangelismo que eu fiz com o irmão que estava sentado aqui. Aí começou esse diálogo, começou isso aí. Aí no final das contas ninguém ganha o boné. Porque ninguém é bom o suficiente. Ninguém é bom o suficiente. Então as formas que a gente vai utilizando para transmitir o evangelho, sendo elas legítimas, né, e trazerem glória para Deus, é isso aí, é desse jeito. Só que nós não podemos nos esquecer desse valor que é bíblico, que é mostrar a doença, que é mostrar o pecado. Depois revelar a cura, revelar o Messias. E então chamar as pessoas ao arrependimento. Porque toda pregação que se preze, nós precisamos chamar as pessoas ao arrependimento. Nós precisamos chamar, há um apelo dentro dessa realidade, nós precisamos chamá-los. Né? E pode ver, gente, foi antes de ontem, ontem o DH à noite pregou aqui, né? No sábado à noite, quando a gente estava falando sobre o Evangelho, entendendo o Evangelho, e nós começamos a falar sobre o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Qual foi o fim da nossa reunião? Como que a nossa reunião acabou? Ela acabou com todo mundo no altar. E é assim que acaba uma conversa quando nós expomos o Evangelho, gente. É desse jeito, acaba com um altar. A pessoa não vai se jogar na rua, né? Não estou falando isso. Mas há um altar no coração dela, um altar no interior dela. E quando você chama ela ao arrependimento e ela se coloca nessa condição, nessa posição, ela fala, cara, eu entendi o Evangelho, que coisa louca. A gente estava uma vez numa casa pregando o Evangelho pro cara, o cara, né, amigo nosso, estava meio ateu, não acreditava em mais nada. A gente começou a pregar o Evangelho para ele, ele olhou para nós e falou, cara, isso é estimulante. Sabe, o cara começou a se animar na vida, assim, e falou, cara, que coisa fantástica é isso. Ou seja, o Evangelho sempre vai nos movimentar a um lugar, sempre vai nos levar a um lugar. E vocês viram o resultado que, de certa forma, isso faz quando nós abrimos a boca para compartilhar. E seja de uma maneira coletiva, seja de uma perspectiva mais pessoal, individual, não interessa. O princípio tem que estar em operação. Mostra pecado, revela o Messias, o Salvador, e chama as pessoas para um altar, chama elas ao arrependimento, chama elas para a fé em Cristo Jesus. Né? Eu não sei aqui como vocês vão conduzir algumas coisas, mas eu estava sugerindo ao pastor que, de certa maneira, vocês possam começar, como a gente disse aqui no treinamento, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Que vocês possam começar pelas ovelhas perdidas da sua própria casa. Que você possa começar a utilizar um instrumento que Deus te deu para que você possa evangelizar. Quando Jesus chama os apóstolos, os discípulos, né, Pedro, João, os caras, ele diz assim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, vocês serão pescadores de homens, serão pescadores de almas, vocês vão tocar a vida de pessoas.
E é interessante que, como pescadores de peixes, esses homens tinham seu instrumento de trabalho. E qual era o instrumento de trabalho deles? As redes. E da mesma forma, eu e você, como pescadores de homens, nós também temos o nosso instrumento de trabalho, que também são redes. Só que a rede deles era feita de fios. A nossa rede é feita de relacionamento. Então, se nós queremos, como Lucas 5 diz, uma pesca milagrosa, nós precisamos começar a lançar a nossa rede debaixo da palavra de Jesus. É simples, se eu e você investirmos de forma profunda na nossa rede de relacionamento, começamos a tocar as pessoas que estão desviadas, afastadas, distantes do Evangelho, começamos a pregar o Evangelho para as pessoas que nos ouviriam. Quem hoje ouviria você? É para esse aí que você primeiramente precisa pregar. Porque daí sair para a rua, fazer um evangelismo, fazer um impacto, ter uma iniciativa mais macro na realidade da cidade, vai ser muito mais simples e fácil quando você entra dentro disso. O menino que hoje está na Tailândia pregando o evangelho, as primeiras vezes que eu saí com ele para a gente ir para a rua evangelizar, cara, eu falei, agora é você. Ele falou, não, eu não, vai você de novo. Ou seja, o cara era cabreiro, tinha medo, não conseguia. Só que hoje o cara faz isso aí melhor do que a gente. Por quê? Porque ele foi fazendo, foi se acostumando, foi se soltando, entendeu? Foi ali lançando. Às vezes você olha, puxa, mas é muita coisa, muita pergunta. Realmente é. Mas é o tempo que vai dar para você a manha de conduzir algumas coisas, como você trabalhar com outras, né? Vai ser o tempo que vai dizer para você o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. Vai ser o tempo. Né? É só a prática, né? Como é que nós vamos aprender a evangelizar, gente? Sendo bem honesto, é evangelizando. Como é que nós vamos aprender a orar? É orando. Como é que você vai aprender a pregar? É pregando. Nós só demos para vocês, de certa forma, um ponto de partida, o norte. A gente deu para vocês nesse treinamento uma bússola. Só que essa bússola, de certa forma, você não vai poder subir em cima dessa bússola e pensar que ela vai te levar em algum lugar. Ela não vai te levar a lugar nenhum. Por quê? Porque você precisa ir. Ela simplesmente, somente está te apontando um caminho. Está te levando a uma direção. Um lugar onde nós precisamos ir. Então eu incentivaria você a fazer uma lista de pessoas que você quer ganhar até o final do ano. Mas sério, gente. Esse negócio de lista também a gente não leva a sério, não é verdade? Uma lista aí de pelo menos, cara, umas 10 pessoas que você quer ganhar até o final do ano. Mas não coloque a Dilma, o Saddam Hussein, tipo, sabe? Cara, coloque gente que te escuta, né? Porque tem gente também que Deus o livre, né, cara? Não, o Barack Obama, o cara põe na lista dele. Entendeu? Legal, eu entendo a tua fé, mas eu estou falando assim de coisa muito mais simples, muito mais fácil, muito mais acessível. Você tem lá, você trabalha aqui 8 horas sentado nessa cadeira e na cadeira do lado trabalha 8 horas outro candango. Coloca o nome desse candango aqui, ó, que está 8 horas do seu lado. Vai ser muito mais fácil você ganhar o candango que está sentado 8 horas do seu lado do que aquele, cara, que mora em outro país, outra nação, que você não tem nem como chegar perto dele. Então pense em pessoas que você quer ganhar até o final do ano. Pessoas que você quer pregar o evangelho até o final do ano. Pessoas que você quer tocar com a mensagem, né, do amor de Deus até o final do ano. Pense em pessoas. E então comece a orar por elas e na oportunidade, cara, chegue e largue o evangelho. Porque tenho certeza que se você começar a pensar nisso, e o pastor vai começar a pensar em algumas outras iniciativas e algumas outras realidades, vocês vão começar a unir o útil ao agradável. O que é o útil? O útil é o evangelismo nosso de cada dia. Porque a gente precisa ter o evangelismo nosso de cada dia. A gente não tem que depender de uma estratégia da igreja, de um evento da igreja. Não, eu evangelismo quando o ministério de evangelismo marca o evangelismo. Não, cara, eu não tenho que evangelizar só quando o ministério marca o evangelismo. Não, eu evangelismo diariamente. Ali, toco as pessoas, falo, libero uma palavra, né, prego, digo, falo. Isso, cara, é o útil.
Mas agora é agradável, né? Quando a gente está fazendo aquilo que é útil, mas todo mundo agora se une para um objetivo maior. Agora é o seguinte, cara, nós vamos invadir essa praça aqui e nós vamos, cara, tocar as famílias desse lugar. Agora é o seguinte, nós vamos nos mobilizar, nos organizar, nós vamos pegar um mapa de Pelotas e nós vamos ver a igreja, o novo território está aqui, ó. Pá! Nós vamos fechar 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para cá e para cá. Nós vamos fechar uma circunferência de 1 quilômetro. E nós, cara, vamos evangelizar toda essa região. Aí, você está entendendo? Aí começa, cara, a ser um evangelismo estratégico. Mas esse evangelismo estratégico depende do nosso evangelismo diário. Depende daquilo que precisa acontecer no dia a dia. Eu tenho que estar amando o cara do meu trabalho, os meus parentes, os meus amigos. Eu tenho que estar ali, de alguma forma ou de outra, influenciando a vida deles. Tocando a vida deles, ministrando a vida deles, abençoando a vida deles. Porque senão, gente, fica um pouco complicado, né? Amém? Vivo e no contexto no qual eu vivo, para mim, célula é uma benção. É algo muito significativo e muito importante para nós. Por quê? Porque gera comunhão, gera relacionamento, gera amor, gera cuidado, gera evangelismo. Agora sim, tudo aquilo que é feito com uma motivação equivocada, tudo aquilo que é feito fora da realidade, da verdade do evangelho, isso é algo complicado. Para você ter ideia, o primeiro templo que foi construído, cara, na era cristã, foi construído a partir do ano 300. O cristianismo, cara, da era de Jesus, ali, ele sobreviveu 300 anos sem isso aqui, ó. Sem templo. E você acha que é onde que eles se reuniam? Isso aqui foi introduzido na nossa dinâmica de fé com Constantino, o imperador romano. Os discípulos aparecem para Jesus e falam: Jesus, você viu o templo? Que lindo, olha que estrutura magnífica, olha que coisa linda. É o centro da nossa fé, da nossa religião, dos nossos encontros, da nossa vida gira em torno do templo. Aí Jesus olha para eles e diz: cara, disso aí não vai ficar pedra sobre pedra. E a gente sabe que no ano 70 vem o general Tito e destrói o templo. Mas muito antes do templo ser destruído, os cristãos já tinham sido banidos daquela realidade. Então, historicamente falando, o primeiro templo, essa ideia templária, templista no cristianismo, ela surge a partir da realidade do ano 300. Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, eu acho que é muito bom. Porque imagina esses dias de chuva em Pelotas, esse bando de gente amontoado numa sala de uma casa. Ia ser difícil, né? Então a gente precisa de um espaço maior, a estrutura é algo que precisa ser funcional, precisa servir a nossa realidade, então a gente precisa disso aqui. Só que às vezes a gente está trocando 6 por meia dúzia, porque também não é só disso aqui que a gente precisa estreitar mais nossos relacionamentos, e nós não vamos conseguir estreitar relacionamento em culto, nós não vamos conseguir, porque para estreitar os nossos relacionamentos, para que a gente possa olhar um no olho do outro, para que a gente possa conhecer os problemas, as adversidades, as complicações que um e o outro têm, nós precisamos estar mais próximos, estar mais juntos. E aí uma reunião caseira, aí você pode chamar de célula, do que você quiser, célula tronco, célula globo vermelho, entendeu? Unicelular, monocelular, tem um pastor amigo nosso que chama de café com biscoito. Nós antes de usar, hoje eu uso a palavra célula por causa de uma coisa, mas antes nós usávamos o nome da nossa iniciativa de célula, era Projeto Lídia. Então nós vamos para o Lídia, vamos para os Lídia. Os Lídia eram grupos. O que acontece quando Lídia abre o coração para o Senhor? O que ela faz? Quando ela ouve a pregação do Evangelho e ela é tocada pela palavra, Lídia, sabe o que ela faz? Ela abre a sua casa. Quando o DH pregou hoje aqui, Mateus 10, Lucas 10, que fala daqueles que são enviados para pregar o Evangelho, sabe qual é o sinal de que alguém se abriu para o Evangelho? Não é que o cara sapateou, rodeou, falando em língua. É porque ele abre a sua casa. Se você encontrar alguém digno, alguém pronto, apto, alguém que é apropriado para receber a realidade da mensagem do Evangelho, sabe o que esse cara digno vai fazer? Ele vai abrir a casa dele.
Então, assim, lutar, para mim, lutar contra a célula é uma parada muito desnecessária. O que nós devemos lutar é contra excessos, contra a manipulação, contra aquilo que é contra o evangelho. Mas agora uma reunião caseira, tendo ela o nome que tiver, meus queridos, é bênção. Estou dizendo algo saudável, tá? Estou partindo do pressuposto que é saudável, que os irmãos estão ali, cara, sabe, se edificando, eles estão comungando, eles estão se aceitando, eles estão se ajudando, eles são suporte um para os outros, eles estão ganhando outras pessoas, eles estão facilitando processos uns na vida dos outros. Cara, aí célula, meu amigo, é uma benção. Né? Aí a gente foi para uma outra igreja, a gente começou a falar um pouco da forma como a gente organiza a nossa comunidade local. Um pastor vinha de uma outra cidade para nossa, e aí a gente tem princípios e valores da nossa congregação, e um dos princípios e valores é a comunhão, e a gente chama de conexão. Né? Aí o cara colocou o nome dos grupos caseiros dele de grupos de conexão. Então o nome, gente, se é célula, se é café com biscoito, se é grupo familiar, se é grupo de conexão, Lídia, se é... Cara, só que assim, o que é importante é que os valores e os princípios que o Evangelho propõe para nós, eles sejam experimentados e vivenciados. E eu sei que tudo aquilo que o Evangelho propõe para nós não pode ser vivido apenas dentro de um templo. Nunca nós vamos conseguir viver apenas dentro de um templo. Por isso nós precisamos reduzir algumas coisas e fazer as nossas células. Então, no nosso contexto, a gente tem essa experiência, mas assim, o nosso lance, a gente tem uma organização, a gente tem objetivos claros, definidos, só que a gente não tem esse fardo de cobrança. Entende? A gente não tem essa questão assim, não, cara, seguinte, manito, tua célula aqui, ó. Não, cara. É na naturalidade, entendeu? A gente quer amar as pessoas, quer estar junto com as pessoas. Né? A gente quer fazer, por exemplo, a gente podia pegar a igreja, separar a igreja em, vamos fazer célula aqui na igreja. O pastor Daniel vai fazer célula aqui. Então, beleza, seguinte. Então, fulano, Beltrano, Ciclano vão ser líderes de célula. Agora nós separamos a igreja em célula. Nós temos agora 15 células na igreja. Isso não funciona, gente. Então, lá, o que a gente fez? A gente sentou, peguei eu, minha esposa, DH, a esposa dele, o outro irmão, a esposa dele, o outro a esposa. E aí nós ficamos assim, ó. Vamos curtir esse momento, gente. Vamos aprender, cara, como que a gente pode se edificar? Como é que a gente pode ministrar um ao outro? Como é que seria a melhor forma de a gente ter essa reunião, esse congregar aqui na casa? E aí a gente foi entendendo que, poxa, é legal a gente começar adorando, depois com alguém partilhando algo, depois a gente falando do nosso coração, né? Apresentando as nossas petições. Cara, eu tô aqui, mas eu tô com o coração apertado, né? Queria pedir oração para os irmãos, aí orando pelas nossas necessidades. Aí depois era legal sempre tivesse um chazinho, uma bolacha, para que a gente pudesse comer alguma coisa conversando, entendeu? E aí então a gente ia para casa feliz, satisfeito. Aí a partir do momento que a gente experimentou, vivenciou isso, nós juntos, o que aconteceu agora? Agora foi o DH para outro bairro, foi o irmão para outra casa. E aí agora eles estão, de certa forma, fazendo isso. E qual que é o meu papel agora como pastor? Agora o meu papel como pastor é numa semana estar lá com o DH, curtindo com ele. Vendo se tudo aquilo que a gente experimentou um dia aqui está acontecendo lá. Porque pode dar um ar no cérebro do DH, entendeu? E ele começar, não, porque agora... Né? Não, mas eu tô lá, tô vendo. Aí na outra semana eu tô com outro irmão. E aí, irmão? Estamos conseguindo cultivar a vida que o Evangelho propõe para nós? Entende? Esse é o motivo do grupo pequeno. Qualquer outro motivo, cara, ele não está dentro da ênfase do Evangelho. Agora o grupo pequeno não tem que crescer? Cara, é uma bênção ver um grupo pequeno crescer. E com certeza, se é saudável, vai crescer. Okay? Porque as pessoas vão estar sendo cuidadas, alimentadas, supridas, e vai ser uma consequência, entendeu? É um cara que casou,
né? Tá ali o casal, eles casaram, eles estão tendo uma vida, né, preciosa, daqui a pouco vai vir os filhos, entende? São coisas naturais. Coisas naturais, né? Só que o problema é que a gente quer adiantar muito os nossos processos. Quer forçar demais os nossos processos. A gente quer induzir demais as nossas coisas. E aí a gente acaba, de certa forma, em nome de um status, de um desejo de crescer, de fazer, de alcançar, aí número, entende? Duas palavras que dividem. Qual que é a motivação de um pequeno grupo? É bíblico. Encontro com Deus. Vamos falar como os antigos falavam, retiro. Cara, vamos colocar assim, ó. Um sábado e um domingo, que se a gente aqui agora arrumasse uma chácara, passasse 2 dias nós aqui, ó, numa chácara, sábado e domingo, a gente ia se conhecer, a mesma coisa de vir 6 meses no culto domingo. É isso, a questão é, são tudo princípios bíblicos. Agora, o que divide menino de homens? Se a intenção é multiplicação ou é cuidado? Por que eu quero fazer uma célula? Porque nós queremos bombar, queremos crescer, a igreja fulano de tal faz, olha o tamanho da igreja dos caras, olha o tamanho. Vai dar nhaca. Porque a minha motivação não é o ser humano, não é ver esse irmão, olha como ele está amando, olha como ele está cuidando. Agora, se a nossa motivação é, cara, Cristo que morreu por milhões só andou com 12 e um fraquejou. Cara, uma pessoa só consegue, se Cristo pastoreou 12 e um se desviou. Você acha que um pastor, comedor de arroz e feijão, consegue cuidar de quantas pessoas com qualidade? Não, o que você acha? Cara, se Jesus cuidava de 12, cara, eu vou falar a real. Cara. E é difícil. Agora, aqui dirá um pastor, quantos membros vocês têm aqui no Novo Território? Mais ou menos. Cara, coitado desse homem, cara. Ele não vai conseguir cuidar. Vai ver os caras reclamando, vai ver... Então, por que o pequeno grupo? Porque o pequeno grupo ele proporciona isso. Lembra que nós falamos? Quem ganha, cuida. Isso. Só que a religião e o reino são muito parecidos. Jesus, quando ele faz o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele separa a religião do reino. E por incrível que pareça, o reino e a religião fazem as mesmas coisas. A diferença é a motivação. Ele fala assim, os fariseus oram. Aí explica por que eles oram. Para ser visto pelos homens, fazer orações longas, não sei o quê, vocês vão continuar orando. Ele não fala assim, agora risque a oração, não existe mais oração, eu vim inaugurar uma nova era. Ele fala, não, orar é certo. Só que vocês vão orar sim. E aí ele começa a ensinar como que uma oração singela tem que ser. Os fariseus jejuam. Agora não precisa mais jejuar. Ele falou o contrário. Ele falou, não, quando eu ir embora vocês vão jejuar. Mas quando você jejuar, lava o rosto, faz isso. Os fariseus saem fazer evangelismo. Lembra? Eles atravessam mares. Eles fazem prosélito. Eles querem que o cara deixe de ser católico para virar evangélico. Vocês é diferente. Vocês vão ir assim, assado. Agora vamos falar a verdade. Pequeno grupo, cara, é uma bênção. Mas qual que é a nossa motivação? É cuidar das pessoas. Agora, a verdade é, se a pessoa é bem cuidada, ela vai crescer, primeiramente, e quem cresce, cara, vai levar outra, sabe? Naturalmente. Só cada um vai crescer na sua medida. Então, o irmão, às vezes, o pequeno grupo dele em 6 meses, porque a ideia é ser um pequeno grupo. Mas, querendo ou não, você vai ter que estabelecer, cara, que nem a gente lá, vou falar lá da nossa realidade. Eu percebo assim, quando chega em 10 pessoas, 8, depende das pessoas que falam muito ou não, né? Lá no Monte Castelo tá difícil. Que daí eu compartilhar, começa a ficar, não dá para todo mundo falar. Quando veja, estourou horário, você tem que trabalhar no outro dia. Então o ideal é 6 pessoas, 8, porque a gente está pensando no cuidado. Então, então chegou em 12, então eu começo o grupo, eu vou olhar, cara, esse cara aqui é um possível líder, eu vou trabalhar na vida dele, porque daqui a pouco vai chegar em 12, daí ele vai para casa dele com 6, eu fico com 6 aqui, para que o cuidado continue legal. Não é assim, nossa, a célula daquele tem 40, a minha tem 20, a dele multiplicou. Cara, talvez a dele num ano ele vai multiplicar umas 10 vezes. Mas ele não está sendo pressionado para isso. Naturalmente aconteceu. Pelas possibilidades, já tinha pessoas de potencial, já vem. A outra vai demorar 1 ano para uma vez, mas nós vamos estar felizes, porque esse cara vai estar dizendo, cara, esses 8 caras que estão comigo estão sendo bem cuidados, e agora chegou a hora sadia de... Outra coisa, não se fala em dinheiro na célula lá, nossa. O que a gente identificou que seria bacana fazer na célula? Para poder ensinar o princípio, porque no culto a gente já fala de dízimo, fé, a gente já trabalha essa área. Mas na célula seria legal trabalhar também a área da generosidade. Então a gente leva alimento. A gente chama do quilo do amor. Para montar a cesta do amor. Para suprir uma necessidade. Agora que benção, cara. Imagina uma igreja que tem 10 células, arrecada 10 cestas básicas. E aí supre a necessidade. Então a questão é a motivação de tudo. Um encontro com Deus, retiro. Cara, depende da motivação. Eu gosto de fazer algo misto, dizer,
O cara tá aqui, não, eu me prostituo, fique tranquilo, daqui 3 meses vai ter um encontro com Deus, você vai largar a prostituição, porque o encontro com Deus é tremendo. Porque quando chegar lá, aí você tá paganizando o evangelho. Resolve o problema aqui. Agora, o dia que tiver um encontro lá, vai ser igual esse seminário. A gente não falou assim, ó, galera, quando chegar, agora você sabe tudo sobre o evangelismo. Não, foi uma ferramenta. Vocês já sabiam, o pastor já ensinava, nós ajudamos, amanhã vocês vão aprender um pouquinho mais, daqui a pouco vai ter outro. Mas não é precioso o momento onde você se dedica? O retiro, o encontro com Deus. É isso. Cara, mesmo alto espelho. Eu conheci minha esposa no retiro, cara. Você acha que eu sou contra retiro, mano? Acabou o retiro, o Alexandre me dizendo, ó, Vivi gosta de você, mano. Beleza, preguei 3 vezes naquele retiro, ela se apaixonou por mim. Líder. Mas líder de verdade, não é líder de porque, sabe, no trato de pessoas, você vê que tal. Ela vai cuidar lá de um grupo caseiro. Aquelas 8 pessoas que estão debaixo dela ali, ela não vai precisar trazer os problemas para o pastor Daniel. Ela vai ligar para as pessoas. Quando faltar no culto, às vezes o pastor não vai lembrar dos 40. Ah, o pastor não me viu. Mas ela vai dizer, puxa, o João faltou. Ô, João, aconteceu alguma coisa? Puxa, aconteceu, minha mulher passou mal. Então, à tarde eu vou aí ver como é que vocês estão. O pequeno grupo, ele gera cuidado. Então, o que separa? Se a motivação é multiplicação, é crescer, nós vamos fazer em aca, porque nós vamos fazer de tudo, vamos pressionar, e quem for medido, e vamos escrachar a pessoa, e vamos pregar uma mensagem que enche, nós vamos corromper tudo. Agora, se a gente ouvir a pergunta de Jesus dizendo, tu me amas? Ô Jesus, tu sabes que eu te amo. Então cuida das pessoas, a gente vai fazer de tudo para cuidar das pessoas. A gente vai fazer um retiro para cuidar, não vamos mentir para ela que lá vai vir um momento místico, uma nave que é só no encontro que o cara... Tudo isso é furado, o encontro com Deus é diário. Ali é uma ferramenta, é um treinamento. Como o culto também é assim, é igual dizer assim, ó, o culto agora, quem sair antes da bênção apostólica perde a bênção. Não existe isso, cara, só que o culto é um momento maravilhoso, que potencializa para que a gente... Mano, não, vigília, foi uma época que você ia na vigília, não podia dormir no outro dia, senão perdia o que você recebeu na vigília, cara. Verdade, você tinha que... Por que o homem inventa essas coisas? Para mistificar. Agora, quando a gente faz na naturalidade, cara, por que eu venho no culto, cara? É mais por causa do meu irmão do que por causa de Deus, sabia? Fala a verdade, o que é mais gostoso, cara? Lá na tua casa, ô, cara, eu prefiro em casa. Dobro meu joelho e tal, oro um pouquinho, durmo, acordo, leio a Bíblia, posso fazer meu culto particular. Agora, quando eu começo a considerar o meu irmão, eu falo, cara, eu vou lá, mano. O cara vai estar lá, o outro vai estar lá, e nós juntos vamos adorar a Deus. Então, mas jogar limpo com as pessoas. Então, Jesus disse, uma casa que se abre, um grupo onde as pessoas falam de Jesus, por isso que ele pegou 12 pessoas, era um grupo das tribos de Israel, então não fica bitolado no número 12. Mas ele falou, um grupo pequeno que eu vou impartir com esses caras. E quando eu vazar embora, esses caras vão fazer melhor que eu. Isso é cuidar de pessoas, galera. Não é dizer assim, beija meu anel, viu? Você sempre tem que ser menor, viu? Eu te... Né? É você formar. Que nem o William falou, esse menino que tá na Tailândia, ele tá fazendo melhor que nós. O cara tá numa outra cultura, tá numa outra... Vocês estão entendendo o que separa? Por que nós vamos fazer multiplicação para crescer? Ó, porque a igreja vizinha ali tá crescendo, nós temos que se coçar, galera. Já era. Ou é porque não, galera, nós estamos em 40 pessoas e não tem como 40 pessoas estar bem cuidadas. Você vai entender a diferença da motivação? Quando der uma dor de dente no cara, ele não vai ligar para o pastor Daniel. Ele vai ligar para o cara que está aí perto dele. Mano. Sabe o que é cobertura? Caramelo, chocolate, né? A gente ouve muito falar de cobertura. Mas cobertura é isso aqui, cara. É o que está perto. O cara não quer... o cara fala assim, a minha cobertura é o pastor Silas Malafaia. Malafaia nem sabe que ele existe, mano. Isso aí é só... Isso aí é só para exibir. Nós queremos ir para a rua para ganhar pessoas porque nós estamos preocupados que elas estão indo para o inferno. Aí se Deus lotar esse barracão aqui, a motivação é genuína. Agora se eu sair para lotar o barracão, eu vou fazer qualquer coisa para lotar o barracão. Só que vocês precisam entender algo, que todo organismo parte de um princípio, que é a organização. Você lembra do Jetro? Quem conhece aqui o irmão Jetro? Você lembra do Jetro? O Jetro foi um cara chave na vida do maluco chamado Moisés. O Moisés estava se acabando, gente, porque o Moisés ele curtia o organismo. Falou, não, eu não quero que a minha igreja vire uma empresa, eu não quero, sabe, eu já tive complicações com o faraó, a gente agora foi liberto do Egito, entendeu? Muita coisa acontecendo, muito, tá sobrecarregando o negócio. Aí chega o Jetro e fala, cara, é muito lindo isso, mas se continuar nisso, não dá em nada, entendeu? Vocês vão ter que se organizar, cara. Vai lá, Moisés, pegue uns caras, né, e partilhe com eles daquilo que está em você.
né? Se organizem para que as coisas não fiquem pesadas. Porque dentro dessa vida que é, né, a igreja, a gente precisa também ter esse ponto de organização. Então, um pequeno grupo, um retiro, né, a própria questão que a gente está vendo aqui. Por que a gente conseguiu fazer essas coisas aqui? Eu vi que tinha irmãos limpando o banheiro, tinha irmãos cuidando ali atrás, irmãos que estavam verificando se tinha um copo, se tinha um papel, irmãos que vieram aqui, passaram uma vassoura. Você entende? A mesma organização que a gente tem aqui, de uma forma, numa escala, ela também vai começar a ter que atingir outras realidades dentro da igreja. Né? E isso vai fazer com que a gente possa, de uma maneira muito mais tranquila, desfrutar de toda a vida que Deus tem para nós. Né? Agora aqui nós estamos agora entendendo o reino. No reino eu sou. Eu falo, cara, eu fui salvo, Jesus me amou, cara, é a única mensagem, cuidar de pessoas, cara, eu amo você, então eu vou apacentar teus cordeiros. Eu sou, e aí eu vou fazer a grande comissão. E aí minha motivação tem que ser verdadeira. Então quando rompe com o sistema, por que cai e a gente enfrenta essa dificuldade? Porque a maioria das pessoas, elas tinham aprendido a fazer para ser. Agora nós temos que reensinar elas o evangelho. Por isso que eu falei, pastor, o primeiro treinamento é o evangelho, para essa chama voltar, depois o discipulado, depois para que a gente volte a fazer, mas agora fazendo, entendendo, com a motivação é a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa. Só que agora a mensagem vai ser diferente, claro, os valores diferentes, mas eu vou gastar a minha vida por amor. Já não é mais por uma imposição. Nós somos o mesmo time, cara. Você não vai ver ali o zagueiro só porque ele não aparece e tal. Ele vai dar um piazão, o Neymar tá metendo gol, ele vai se alegrar, cara. Quem tá ganhando é o nosso time. Então, vocês estão entendendo que está numa transição de mentalidade que já não é mais uma competição. E aí, por amor, cara, eu faço muito melhor. Só que até chegar nisso, eu vou ter que voltar à escritura. É igual aquela mina. Ela teve um cara que foi pilantra com ela, traiu ela, batia nela, daí ela fala assim, olha, eu nunca mais vou acreditar em homem nenhum. Só que, cara, ela tá indo contra o princípio, ela tem que ler a escritura e dizer, não, cara, mas espera aí, o plano de Deus é a família. Eu sei que eu tô doído, eu tô frustrado, eu entendo também que cada um tem um tempo de desintoxicação, mas eu cada dia, por isso que nesse seminário aqui nós só falamos da Bíblia. Pra gente voltar e dizer, cara, Deus tá com... Ele tem a razão, eu tô errado, eu sei que a minha experiência tá dizendo isso. Mas a escritura vale mais. Então aqui está dizendo, a casa que se abrir, aqui está dizendo, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Eu vou ter que me libertar daquela má experiência para mim estar aberto a conhecer. Porque agora eu sou, por isso eu faço. Não é mais eu faço para ser alguém. Então vocês estão nesse processo, esse treinamento faz parte desse processo. Então eu creio que Deus vai começar a falar com cada comunidade.